Olá, meu nome é Daniel Felipe e esse grupo é composto por Marcos Vinícius, Matheus Duarte, Caio César e Gustavo Cartilho. E nós vamos falar sobre o satélite Cibers. Olá, eu sou o Matheus Duarte, vou falar um pouco da história do Ciber, né? Que é a China, Brasil, Hertha Resolve satélite sino-brasileiro de recurso terrestre. Em busca por meios mais eficazes da econômicos, de observar a Terra motivou o homem a desenvolver o satélite de sensoriamento remoto. Mas os altos custos dessa tecnologia tornaram os países em desenvolvimento dependentes das imagens fornecidas por equipamento de outras nações. Na tentativa de reverter esse contexto, os governos do Brasil e da China assinaram em 6 de julho de 1988 um acordo de parceria envolvendo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a CART, né, que é a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, para o desenvolvimento de um programa de 2 satélites avançados de sensoriamento remoto, denominado Programa Ciber. Com a união de recursos financeiros, né, e tecnológico entre o Brasil e a China, num investimento superior de 300 milhões de dólares, foi criado um sistema de responsabilidade divididas, 30% brasileiro e 70% chinês, tendo como intuito a implantação de um sistema completo de sensoriamento remoto do nível internacional. A união entre os dois países e um esforço bilateral para derrubar as barreiras que impedem o desenvolvimento e a transferência de tecnologia sensível imposta pelos países desenvolvidos. A parceria conjunta rompeu também os padrões que restringia os acordos internacionais, né? A transferência de tecnologia e o intercâmbio entre pesquisadores de nacionalidade diferente. Essa é a minha parte, agora vai dar continuidade com meus colegas. Muito obrigado. Vou falar sobre o uso de satélites. O uso dos satélites brasileiros, como é que eles são mais usados. Eles se destacam por monitorar o clima, projeto de disseminação e uso da terra, gerenciamento de recursos hídricos, arrecadação fiscal, imagens para financiamento e monitoramento ambiental, entre outras aplicações. Nessa parte de ajustamento fiscal, eles são usados, fiscal e legislação são usados mais no INCRA, no IBAMA, que eles usam para monitorar a área da natureza, tipo área de recursos hídricos. Como é que eles monitoram? Aí eles vão saber a quantidade, como é que está vazando determinada chuva de cada época e também na natureza. No uso, como é que ela está sendo no uso da terra, decorrente do ano, dia, para saber como é que está sendo usado. Ou seja, a um determinado ponto de desmatação. Pelo satélite, há como visualizar esse ponto de partida para saber se lá foi feito normalizado pela norma do INCRA, que tem que ter tem que fazer um negócio para ter desmatação, ou seja, aí vem a parte fiscal. Ou seja, se tem um produtor que está fazendo algum tipo de ato errado sem o consentimento governamental, ele vai ganhar multa. Ou seja, assim serve a parte de satélite também para ajudar esse tipo de órgãos. Já entrando na parte de clima, como funciona? Satélites, esse tipo de satélite também, ou seja, no satélite só há vários tipos de sensores. O satélite, a parte meteorológica, deixa eu ver, são úteis para monitorar seres de evento, como necessitam de dados contínuos como fenômenos atmosféricos, formação e desenvolvimento de nuvens, temperatura da superfície da Terra, vapor da água, sondagem de estrutura vertical da atmosfera e vapor cotidiano da atmosfera. Como é que ele recebe esse tipo de dessa ação da natureza através de sensores que ele recebe e capacita e manda para os computadores que há na Terra para saber como é que está o clima no cotidiano. Como eu falei, tem vários tipos de sensores. Eles coletam eletricidade a partir do campo magnético do polo da Terra e da sua estrutura vertical da atmosfera, onde ele recebe esse tipo de dado, para saber o que está ocorrendo nesse fenômeno na natureza.
O que ajuda isso no cotidiano? Ajuda fazendeiros na época de produção de soja, por exemplo. Ajuda também um grande exemplo sobre furacões que ocorrem tipo nos Estados Unidos, para prevenir algumas catástrofes ambientais. Recursos hídricos. A parte de recursos hídricos, como é que funciona? Esse aqui já entra também no uso da terra, que é no seu cotidiano. Por exemplo, eu tenho como saber como é que está vazando o rio. Para saber, tipo, tem projetos que necessitam de rios, como por exemplo o projeto de arroz em Formoso do Araguaia. Ou seja, ali pelo satélite também tem que monitorar a vazão do rio para saber como é que está a escassez de água em determinada época do ano. Também é muito usado, tipo, é o uso da terra. Outro também, como eu já expliquei, foi a arrecadação fiscal. Em questão de imagem de licenciamento, ou seja, essa parte de licenciamento foi quando eu falei da parte de desmatar um determinado local, ou seja, através da imagem um órgão pode analisar aquele determinado ponto para saber a quantidade que pode ser desmatado, que há lugares tipo perto de rios, há um determinado limite até onde você pode desmatar. Essa é a parte que fiquei com o uso dos satélites. Meu nome é Gustavo, vou falar sobre a primeira geração dos satélites. Satélites de primeira geração, os Cibers 1, 2 e 2B, lançados entre 1999 e 2007, tinham a forma de um paralelepípedo, com o papel solar fixado em uma das suas faces, uma fonte de alimentação de 1.100 watts armazenados em duas baterias de níquel-cádmio de 30 ampere-hora, com massa de 1.450 kg e estabilizados nos 3 eixos de 16 pequenos motores de 1 Newton e mais 2 motores de 20 newtons movidos de a hidrazina. A vida útil estimada desse satélite é de 2 anos. Vou falar sobre cada um dos satélites. O Cibers 1 foi o primeiro satélite desenvolvido dentro do acordo de cooperação entre a China e o Brasil. O Cibers 1 foi lançado pelo foguete chinês Longa Marcha 4B, do Centro de Lançamento de Taiwan, em 14 de outubro de 1999. Ele apresentava uma órbita heliosíncrona com uma altitude de 778 km, faz cerca de 14 revoluções por dia e consegue obter a cobertura completa da Terra em 26 dias. O Cibers 2 é tecnicamente idêntico ao Cibers 1. Sua órbita também é heliosíncrona, o que propicia ao Cibers 2 efetuar a cobertura de todo o planeta. Esse satélite foi lançado no dia 21 de outubro de 2003 do Centro de Lançamento de Taiwan, na China. O horário de lançamento foi a 1h16 hora de Brasília. Ele deixou de funcionar em 15 de janeiro de 2009. O Cibers 2 totalizou 27.000 órbitas completas. Já o Cibers 2B, tecnicamente construído como modelo de provas para o Cibers 2, foi aproveitado como solução intermediária, enquanto o Cibers 3 não é lançado. Segunda geração. Os satélites de segunda geração, Ciber 3 e 4, com previsão de lançamento entre 2013 e 2016, mantêm a forma de um paralelepípedo de 1,8 por 2 por 2,2 metros, com um painel solar de 6,3 metros de comprimento, fixado em uma das suas faces. Possui uma fonte de alimentação mais potente, de 2.300 watts, e uma massa de 1.980 kg. São estabilizados nos 3 eixos por motores movidos a hidrazina. A vida útil estimada para esse satélite é de 3 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre esse satélite da segunda geração, Cibers 3 e Cibers 4. O Cibers 3 estava previsto para entrar em órbita no final de 2013,
visando dar continuidade à missão Cibers depois do encerramento das atividades do Cibers 2B, ampliando a participação brasileira no projeto para 50%. Entretanto, no final da fase de lançamento, ocorrida em 9 de dezembro de 2013, a partir da base de lançamento de Taiwan, no sul da China, ocorreu uma falha no último estágio, em que a propulsão foi interrompida 11 segundos antes do previsto. Esse fato impediu o satélite de atingir a órbita pretendida, causando a sua reentrada na atmosfera. O lançamento do Cibers 4, inicialmente previsto para dezembro de 2015, foi antecipado para 7 de dezembro de 2014, por causa do desastre ocorrido no lançamento do Cibers 3. Nessa data, o satélite foi lançado com sucesso a partir do centro de lançamento de satélites de Taiwan, na China. Em seu lançamento foi empregado o veículo lançador Langa Marcher 4B, foguete da indústria chinesa. Eu sou o Caio César, eu fiquei com a parte de coleta de dados do satélite. Primeiro, eles carregam a bordo repetidores para o Sistema Brasileiro de Coletor de Dados Ambientais, baseado na utilização de satélites e plataformas de coleta de dados, os PCDS. Mais para frente eu vou falar o que significa isso. Distribuídos pelo território nacional. O objetivo é fornecer ao país dados ambientais diários coletados nas diferentes regiões do território nacional. E os PCDs são pequenas estações automáticas, instaladas geralmente em locais remotos. Os dados adquiridos são enviados aos satélites, que os retransmite para as estações de terreno do INPE, em Cuiabá e Alcântara. A partir daí, os dados são enviados para o centro de missão, em Cachoeira Paulista, onde é realizado o seu tratamento e a sua distribuição imediata aos usuários do sistema. São cerca de 800 plataformas e podem ter diversas aplicações, tais como previsão do tempo, estudo sobre correntes oceânicas, marés, química da atmosfera e planejamento agrícola, e entre outros. Agora irei falar sobre a vida útil dos satélites do projeto Cibers. Primeiramente, vamos começar analisando a legenda. A cor verde significa lançamento / operação, que foi o seu início de operação e tudo mais. A cor azul significa a operação em si, o tempo que ele ficou em órbita operando. A cor vermelha foi o ano em que ele terminou sua operação. E a cor roxa significa falha no lançamento. Analisando aqui essa tabela, podemos ver que ela é dividida em décadas. O Cibers 1, ele teve seu lançamento no finalzinho da década de 90, no ano de 1999, e o seu término de operação foi em 2003. O Cibers 2 teve seu início, seu lançamento, aliás, em 2003, e o seu término de operação foi em 2009. O Cibers 2B, ele teve seu lançamento ainda quando o Cibers 2 estava ainda em operação. Ele teve seu lançamento em 2004 e teve um período de vida útil bem curto, que em 2010 ele teve seu término de operação. O Cibers 3, como eu expliquei anteriormente, teve uma falha no lançamento em 2013. E o Cibers 4, que foi o último por enquanto, né, que ainda estão planejando o lançamento do Cibers 4B, teve seu lançamento em 2014, que estava marcado para 2015, mas foi adiantado por causa da falha do lançamento do Cibers 3, e está em operação atualmente.